Presta atenção. Presta atenção no que eu digo. Você não tá ouvindo o que eu tô dizendo. Blá, 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 blá. E agora? Você entendeu? Já sei. Seu filho não dá atenção ao que você diz. Não consegue ficar quietinho para ouvir um devocional ou para ouvir uma história. Bora pro vídeo. Olá, tudo bem com você? O meu nome é Lohane Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Aqui no canal nós damos dicas de livros, falamos sobre vida com Deus, maternidade cristã e um pouquinho de vida em Portugal. Bom, nós sempre ouvimos reclamações do tipo assim: ai, meu filho não me dá atenção, quando eu falo ele não me escuta, se eu tento fazer uma brincadeira, uma historinha, alguma coisa assim, não dá, ele fica sempre correndo para um lado e para o outro, não consegue ficar quieto num lugar só. Então hoje eu tenho algumas dicas que poderão ajudar você a desenvolver esse hábito da atenção no seu filho. E sim, a atenção é um hábito que pode e deve ser desenvolvido. Como todo hábito, é necessário persistência para que ele se fortifique, para que ele se mantenha firme de verdade. Claro que dá um pouquinho de trabalho, mas no final a gente tem um resultado e torna a vida muito mais fácil. É como andar nos trilhos, né? Um trem, se ele anda fora dos trilhos, dá muito mais trabalho. Ele precisa de muito mais esforço do que se ele andar ali onde ele foi treinado para andar, que é nos seus trilhos. Quando a gente forma um hábito, a gente anda nos trilhos e a gente não precisa ficar pensando mais do que deve ou não deve fazer. A gente faz e pronto, porque aquele hábito já está formado. E muito do que eu vou falar aqui hoje está baseado nos estudos da educadora britânica cristã Charlotte Mason. Bom, vamos confessar que cada vez mais é difícil manter o nosso pensamento, a nossa atenção fixa em alguma coisa por muito tempo. Principalmente isso se deve ao advento da tecnologia, né, ao uso de telas e da internet, que a gente quer tudo pra já. E se uma pessoa começa a falar muito no vídeo, você já adianta logo, já coloca logo na maior velocidade para acabar logo aquilo ali. Brincadeiras à parte, as telas são um perigo e nós já sabemos disso. Hoje muito fala-se sobre isso. E quanto mais cedo uma criança tem acesso às telas, mais prejudicial é para a saúde dela. E isso de forma física, de forma de se relacionar com outras pessoas, né, no âmbito social e em muitas outras áreas. Então, a gente não vai entrar nesse assunto aqui hoje, mas eu precisava dar essa pincelada aqui. Não querendo ser chata, mas talvez já sendo, você educa o seu filho muito melhor do que uma televisão. Você tem mais conteúdo do que um vídeo na internet. Livros são melhores e conversas desenvolvem muito mais uma criança do que ficar ali assistindo um vídeo educativo na internet. Tem pessoas que acham que historinhas bíblicas, musiquinhas em inglês e que ensinam o abecedário são boas e não são prejudiciais se vistas ali, né? Não, meu filho fica ali o dia inteiro, mas ele só assiste coisas educativas. Atenção! Isso também pode ser prejudicial, não é só o conteúdo que pode ser prejudicial, tá? O tempo também faz muito mal. Bom, então vamos lá, vamos para as dicas práticas. E a dica número 1 é: você precisa que o seu filho te dê atenção, que ele te ouça para que você dê uma ordem para ele. A primeira coisa é: abaixe ao nível da criança. Não adianta você ficar falando lá de cima e achando que ele vai ficar assim, é muita coisa para ele. Não, abaixa ao nível dele, olha nos olhos. Se for necessário, segura a mãozinha dele. Eu já fiz muito isso aqui em casa. Com carinho, não precisa fazer nada de forma que você vai fazer mal pra ele. Não, você segura a mãozinha dele, pede pra ele segurar a sua mão, olha nos olhos dele, pede atenção pra ele. Porque às vezes ele vai estar ligado em outra coisa, então você vai precisar que ele te dê atenção total naquele momento. E peça a ele, peça: filho, agora eu preciso que você preste bem atenção no que a mamãe vai dizer. Preste atenção e olha nos meus olhos. Quando você notar que ele está olhando para você, que você tem a atenção dele, então dê a ordem. Outra coisa, retire os ruídos, aquilo que vai fazer com que ele desvie a atenção. Se a televisão tá ligada, principalmente um desenho que ele gosta, alguma coisa, ele não vai te dar atenção, isso é fato. Vou desligar a televisão aqui e preste atenção. Também isso não vai dar certo, você vai ter como resultado um berreiro sem fim. O que eu faria é: filho, dentro de 1 minuto a mamãe vai desligar a televisão, tá bom? Ouviu? Vou desligar a televisão em 1 minuto, tá bom? Porque se eu falar e ele estiver ligado ali, tem uma televisão aqui na minha frente, ele não vai te ouvir. Então se eu falasse: dentro de 1 minuto vou desligar a televisão, tá bom?
nem você sabe o que você falou direito, nem ele te ouviu, tenha certeza disso. Então, esse é o outro ponto que eu vou dizer agora. Não dê uma ordem se você estiver longe. Então, assim, se você tá lá na cozinha, lá no quintal, filho, faz tal coisa, desliga o arroz. Ele não vai te ouvir. Ele não vai entender o que você está falando. Isso é muito comum. Então, se você precisa dar uma ordem que merece a total atenção dele, essa do arroz foi só uma coisa que surgiu agora. Você precisa estar perto dele e se certificar que ele entendeu a ordem que você deu, que ele sabe cumprir aquela ordem. Porque muitas das vezes a gente dá uma ordem qualquer que a gente acha que a criança sabe e pronto. Não. Você também precisa se certificar que ele já foi treinado naquilo ali. Por exemplo, eu posso falar pro meu filho, joga isso aqui lá no lixo, mas vamos dizer que ele nunca jogou uma coisa na lixeira, que ele não tem o hábito de fazer aquilo. Óbvio que ele não vai entender lixeira, o que é isso, onde é que tá. Então eu tô falando, por exemplo, de algo para uma criança pequena. Mas se o seu filho, ele ainda não conhece aquilo, aquela ordem, aquilo que você vai falar para ele, existe uma chance de ele não resolver, ele não fazer aquilo. É por isso que em crianças menores, primeiro a gente treina a criança. Filho, aqui tá a fralda suja. Vamos lá na lixeira jogar, tá bem? Pega a mãozinha dele, leva até a lixeira e fala, olha, agora você abre e joga o lixo aqui, joga a fralda aqui. Pronto, foi a primeira vez, o primeiro dia. Depois, mais tarde, isso vai acontecer de novo. Vamos lá, filho, jogar a fralda na lixeira? Mamãe vai lá com você. Pega na mãozinha dele, faz a mesma coisa, ensina do mesmo jeito. Daqui a pouco, quando ele já sabe, ele já entendeu o que é jogar a fralda na lixeira, onde fica a lixeira, qual é o movimento que ele faz, em qual tempo ele faz aquilo, você vai supervisionar. Filho, joga a fralda lá na lixeira, por favor, agora, tá bem? Então vamos lá, você vai se certificar que ele está fazendo a coisa certa. Quando você perceber que ele já sabe, ele já está fazendo bem sozinho, então você não precisa mais ir com ele, você pode somente dar a ordem. Isso aí é uma combinação, né, do hábito da atenção e da obediência. Já entrei aqui para falar um pouquinho sobre obediência. Vamos voltar para a atenção. Bom, a terceira dica é permitir que a criança esteja com alguma coisa nas mãos enquanto, por exemplo, você faz o devocional com ela. Vamos dizer que você quer que ela ouça uma passagem bíblica. Você pode deixar ela desenhando, por exemplo. Ela pode estar brincando com alguma coisa nas mãos, montando um Lego enquanto você está contando uma história, enquanto você está fazendo, né, aquele tempo de devocional. Porque algumas crianças precisam mesmo estar ali com as mãos ocupadas e isso não tem problema. E é tudo um hábito, vai estar ali sendo formado também. Tenha certeza que ela está ouvindo o que você está falando. Ela pode estar ali, claro que se ela estiver correndo para um lado para o outro, isso não é atenção. Ela precisa estar ali quietinha, com alguma coisa nas mãos, mas ao mesmo tempo ela vai estar ouvindo o que você está falando. Crianças são esponjinhas e elas sempre ouvem, sempre aprendem e aprendem muito mais com o que a gente faz do que propriamente com o que a gente fala. Houve uma vez que foi muito engraçado, a gente estava num culto e o pastor estava pregando, o Benjamin não estava parado totalmente, mas ele estava ali perto de mim, e aí o pregador, o pastor, disse assim, não sei o que, na moda, está na moda fazer isso. E aí ele falou assim, mãe, ele falou mota, sabe, numa altura que eu falei, meu Deus. Aqui em Portugal a gente usa falar mota, ao invés de moto, muitas vezes, e ele pensou que a palavra que o pregador tinha dito era mota. Ele não estava ali quieto, olhando para lá para frente, como a gente ficaria para ouvir uma palavra, uma mensagem, mas a atenção dele, de certa forma, estava naquela mensagem, estava naquele assunto. E como desenvolver o hábito da atenção? A Charlotte Mason, uma dica que ela dá, um conselho super poderoso que ela dá, é ter tempo na natureza. Eu sei que hoje é muito difícil, às vezes, a gente dispor de 5, 6 horas por dia para estar ali na natureza, principalmente quem vive em apartamento. Mas as crianças amam ter tempo fora de casa e faz muito bem para elas e para nós. A gente recarrega as energias, a gente consegue caminhar e descansar e ficar, sabe, longe daquela muvuca toda. Ao invés de gastar tempo dentro de casa, achando que o seu filho vai ficar ali atento ou quietinho na frente da televisão, vamos para fora de casa, gastar tempo fora de casa, gastar energias, correr, saltar, pular, passar por cima de galhos, andar nas árvores, enfim, fazer essas coisas assim de criança que faz bem para nós, faz bem para o corpo físico e para a mente. Agora vamos lá a um joguinho. O que vocês podem fazer para começar a exercitar ali a atenção
é observar. O que eu sugiro, na verdade, o que a Charlotte sugere, é observem uma paisagem, contemplem uma paisagem por alguns minutos. Árvores, um laguinho, flores, pássaros. Fiquem ali um tempo só observando. Depois de um tempo, começa propriamente a brincadeira. Comece a fazer perguntas. O que você viu, filho? Você viu quantos pássaros? Como era aquela árvore? Como estavam as folhas? Como era o tronco da árvore? O tronco era grosso? E comece a pedir detalhes. Que árvore era aquela? E aí, muitas vezes, você não vai saber que árvore é. E aí, agora, eu tô fazendo isso também. Quando a gente vê alguma coisa, vê uma árvore que eu não sei o nome, eu já vou pesquisar. A gente já tem papo pra falar. Olha, filho, essa árvore aqui é o plátano. Você sabia dos frutos dela e não sei o quê? E aí, já começa uma conversa. E você já tem o que fazer fora de casa. E já é educação, já é instrução. Você já tá ensinando alguma coisa pro seu filho, já tá gerando conhecimento dentro dele. Além do que, vocês podem falar da Bíblia, vocês podem estar ali mostrando a natureza de Deus, falando sobre a criação do Pai. Ah, mãe, não sei, o que é que tinha ali? Não sei não. Volta lá, olha por mais um tempinho e depois voltem a conversar novamente. Mas claro que você vai olhar e depois vai sair daquela paisagem, senão vocês vão estar olhando ali e não tem graça nenhuma, né? E deixe que o seu filho conte detalhes, e você também. O que você tiver visto, preste o máximo de atenção naqueles minutinhos ali, naqueles 2 minutos parados, só olhando o que vai acontecer, se vai passar os pássaros, se vai saltar um peixinho ali no lago, se as ondas, né, se ali houve uma ondulação nas águas, enfim, tudo vocês podem conversar. A dica número 2 é ler em voz alta. Pegar um livro, dependendo da idade dos seus filhos, eles ainda precisam daquele livro de figuras, de imagens, e você pode estar fazendo a leitura. Aqui em casa nós amamos ler. Ou você pode também utilizar, se o seu filho já for mais velho, um livro de capítulos. Isso também vai ser maravilhoso. Vocês vão poder depois discutir o livro, né? Tem sempre aquela conversa. Você viu o que aconteceu, filho? E o que fez o urso? E ele desobedeceu. Você viu o que aconteceu? Qual foi a consequência da desobediência dele? Sempre surgem diálogos encantadores e surpreendentes. Essas conversas sempre assim são maravilhosas. Você pensa, nossa, mas você sabe isso? Nem tinha pensado nisso, nem sabia que você pensava nisso. Então é um tempo assim maravilhoso. Na infância, as estimativas de tempo de atenção em cada atividade variam de 2 a 5 minutos a cada ano de vida. Então, uma criança de 2 anos, ela vai ter um tempo médio de atenção de 4 a 10 minutos. Por isso, a Charlotte, que falava muito para pais e mães educadores, ressaltava a importância das lições, das atividades serem curtas. Se você vai falar alguma coisa para o seu filho, se você vai fazer uma atividade, se você vai fazer um devocional, e eu já falei disso no outro vídeo, não adianta ser um tempo muito longo, porque o seu filho não vai prestar atenção. E sobre lição, eu falo aqui a respeito de atividades mesmo. Até mesmo ele chegou da escola, ele vai aprender alguma coisa ali, tem atividade de casa para fazer. Não adianta você mandar ele ficar ali 2 horas, 5 horas fazendo atividade, que ele não vai ficar. Ele vai ficar ali durante 10, 15 minutos, no máximo, e ele já vai estar estafado, querendo sair dali para brincar. Se a lição é curta e é prazerosa, o tempo da criança também passa muito depressa, porque ela sabe que ela tem ali um tempo, tipo assim, 10 minutos eu preciso terminar isso aqui. E ela sabe que depois daquele tempo, ela vai ter que estar com aquilo ali pronto. E essa é a próxima dica. Utilize dispositivos que vão marcar um tempo ali, sinais visuais, né? Ela sabe que aquilo ali, daquele tempinho, depois que aquilo ali acabar de rodar, vai bater o sininho e acabou o tempo. São 10 minutos que ela tem ali, ela vai ter que prestar atenção naquilo ali, porque depois acabou. Um cronômetro ajuda, né, com essa situação da criança prestar atenção, de dar atenção dela para aquilo ali. E você vai falar assim, ah não, mas aquele tempo vai acabar, e aí depois o que ela vai fazer? Ela sabe que durante aqueles 10 minutos ela vai estudar. Quando aquele tempo acabar, ela vai brincar. Filho, se você acabar essa lição aqui antes do cronômetro tocar, apitar, você pode brincar lá fora. Você tem aqui 10 minutos, mas você fez bem feito, terminou bem feito. Em 5 minutos, você tem 5 minutos para brincar. Mas se você não acabar, não vai ter como. A próxima dica é estabelecer horários consistentes. Se a criança sabe o que vem depois da atividade tal, ela já está preparada para aquilo. Ela sabe que depois do banho, ela vai ouvir um livro ou ler um livro e vai dormir. Antes disso, ela sabe que ela precisa escovar os dentes e guardar os brinquedos. Isso ajuda muito em manter a criança focada
e ter atenção nas atividades que ela vai fazer. E a última dica é: invista em atividades manuais que sejam desafiadoras, mas ao mesmo tempo adequadas para a idade delas. Essas atividades vão desenvolver o foco e a atenção. Por exemplo, atividades como quebra-cabeças, colagem de mosaicos, pinturas, ensine-o a fazer dobraduras. Eu, quando era pequena, gostava muito de dobraduras, assim, a gente tinha que prestar muita atenção, né? Senão, se dobrasse pro lado de cá, o barco não funcionava. Se dobrasse pro lado de lá, o sapo, no final, ele não dobrava nada, saía tudo torto. As meninas podem gostar de fazer pulseiras, e elas vão precisar ter atenção para poder colocar a argolinha, né, a conta ali direitinho. Depois ela vai ter que saber qual é a ordem das contas. É uma rosa, uma azul e uma laranja. E isso vai ajudar bastante, né, no hábito da atenção. Costura simples com o material adequado para a idade, né, as agulhas, tem umas agulhas que são próprias para fazer esse artesanato infantil. Macramê, desenho de observação. E aqui tá uma dica. Vocês podem olhar um desenho, uma paisagem, um animal, um bichinho e pedir para a criança copiar igual. O foco não é a perfeição. O foco é ela observar e copiar o mais próximo que ela puder. Outra coisa, isso também vai ajudar ela a desenvolver também o desenho artístico, né? Incentive a paciência e a prática, celebrando os esforços e os resultados, independentemente da perfeição. E mais uma dica bônus aqui é: aproveite os momentos que vocês estão a sós para poderem conversar sobre um assunto, uma situação que aconteceu, um passeio que vocês fizeram juntos ou não, e faça perguntas que instiguem respostas mais do que sim ou não, né? Foi legal? Sim. Você gostou disso? Não. Pergunte o que você viu, quem estava lá, o que ele achou de mais interessante. No início, talvez seja assim: não sei. Tá bom. Mas só que depois você pode ir falando também: eu gostei daquela situação que aconteceu. Sabe o que eu achei chato? Aquela situação, eu acho que não poderia ter sido assim, né? O que você acha? E aí o filho vai falando também. Aqui em casa, o meu filho tem 2 anos e 5 meses, mas ele já faz observações e ele lembra, porque é da idade das crianças e as crianças amam conversar. Só que se a gente vai tolindo, cortando, não, fica quieto, isso não é pra você. Claro, a criança vai minguando e vai parando de falar. Ela sabe que ela não é bem-vinda naquele assunto, ela não é bem-vinda naquela situação. Incentive a contar situações, incentive a falar sobre livros que ela leu, sobre histórias que ela escutou. Isso vai ajudar e muito, além de desenvolver um relacionamento super amigável, super prazeroso com a sua família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aí o seu joinha. Se você ficou até o final, então eu acho que eu mereço um comentário. Se você utiliza alguma dessas coisas com seus filhos, ou se você faz alguma coisa diferente, também deixa aqui nos comentários para nós. E se você tem dicas de assuntos, de coisas que você quer ouvir aqui no canal, eu te agradeço se você também deixar aqui para mim, tá bom? Partilha nas suas redes sociais e com seus amigos. E não esquece de me seguir no Instagram, @acasa.damãe. Ativa o sininho aqui também, tá bom? Até a próxima semana. Deus te abençoe ricamente. Um beijo. Tchau.